E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês o último vídeo da parte 1, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Além disso, como vocês devem ter visto, eu mudei o banner do canal, e isso foi graças a um presente de um inscrito. Mas é claro, que eu não poderia esquecer de dar os créditos para esse mito. O canal dele é esse que está aparecendo na tela. Ele faz vídeos de AMV, e como eu curto bastante esse tipo de conteúdo, até já me inscrevi. Então eu gostaria de pedir, para vocês darem uma força lá para ele, beleza? O link do canal dele vai estar na descrição. Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na conversa entre Neia e o grupo, compostos de 6 representantes dos milicianos. Um dos homens perguntou se Neia disse a sua majestade por eles. Neia diz que sim, ela transmitiu suas gratidões à sua majestade. As pessoas diante dela tinham idades que iam dos 14 até os 40 anos. Entretanto, todos eles eram líderes de equipes. Alguns deles tinham sido soldados profissionais uma vez. Julgando por suas atitudes, eles não sentiam qualquer sentimento de pavor do rei bruxo, por ele ser um morto-vivo. Era verdade que algumas pessoas ainda estavam cautelosas com o rei bruxo, por causa de sua natureza morta-viva. Além disso, pessoas assim eram mais comuns, entre as pessoas simples, do que os sacerdotes ou os paladinos. Eles costumavam dizer que o rei bruxo estava sendo gentil para atraí-los no momento certo, e outras coisas semelhantes. Todavia, Neia sentiu que essas reações foram porque eles não entendiam o rei bruxo, e simplesmente agiram fora do desdém usual pelos mortos-vivos. A razão para isso foi o grupo de pessoas diante dela. Haviam muitas pessoas que mudaram seu modo de pensar quando conheceram o rei bruxo. Neia diz que não, que por favor não se preocupassem com isso. Ela simplesmente transmitiu suas gratidões intactas à sua majestade. E que sua majestade disse que seus agradecimentos o fizeram muito feliz. Haviam olhares envergonhados entre os representantes dos milicianos. Um dos milicianos responde que, não, eles eram quem deveriam estar felizes. Ele pausa, e continua, dizendo que, o que deveriam fazer. Outro miliciano diz que estava certo. Sua majestade era realmente compassiva. Ele estava envergonhado, por como ele costumava temer sua majestade, por ele ser um morto-vivo. Neia diz que, de fato, sua majestade é uma pessoa gentil. Contudo, ela esperava que eles não tenham expectativas em uma boa fortuna como essa acontecer de novo e de novo. Afinal, sua majestade disse que gastou uma boa quantidade de mana nessa batalha, e ele não conseguirá ajudar novamente na próxima vez. As faces dos representantes dos milicianos imediatamente ficaram sombrias. Um dos milicianos diz que então, eles talvez não terão a ajuda de sua majestade na próxima vez. Isso era ruim. Outro diz que muitas pessoas ficarão com medo se elas souberem que não poderão emprestar o poder de sua majestade. Seu time especialmente. Mais um diz que ele não era o único. Era o mesmo para o seu lado também. Eles não poderão falar para ele sobre isso. Neia disse em voz baixa para o grupo tremendo. Ela diz a todos que ela chegou a entender uma coisa. Que era, a própria fraqueza é um pecado. Neia lentamente se explicou para as pessoas que tinham aparências confusas em suas faces. Ela pergunta se eles entenderam. Se eles fossem fortes o suficiente, as coisas não teriam chegado onde estavam agora. Eles poderiam ter salvado seus pais, seus filhos, suas esposas, seus amigos. Poderiam ter salvado todos eles, com suas próprias forças. O rei bruxo disse uma vez que eles eram os que mais valorizavam as coisas importantes para eles. Afinal, sua majestade não era o rei deste país, e ele simplesmente veio os ajudar por uma razão especial. Neia respirou. Ela aumentou sua voz, em ordem para deixar que as pessoas que estavam assistindo ela, e as pessoas do Reino Santo que estavam passando, escutassem suas palavras. Neia os perguntou se quando o rei bruxo derrotar Jaldabaoth e retornar para seu próprio país, o que eles farão quando os semi-humanos atacarem de novo. Se eles iriam chorar e implorar ao rei bruxo, o rei de outro país, por ajuda outra vez. Por tudo que eles sabiam, o rei bruxo talvez não os ajude na próxima vez. Isso era porque, essa vez foi uma exceção. Neia pergunta novamente, se eles já ouviram sobre o rei de um país trabalhar tanto por outra nação. Ninguém respondeu Neia, porque tal coisa nunca existiu de forma alguma. Neia diz que, talvez eles não se sintam felizes, que uma garota como ela esteja dizendo isso a eles. Mas ela os pergunta, quem mais poderia proteger as coisas mais importantes para você, além de vocês mesmos? Por isso que ela sentia que eles precisavam ficar mais fortes.
Eles precisavam ser fortes o suficiente para proteger os outros, fortes o suficiente para que eles não precisem depender da força do rei bruxo. Um dos milicianos diz que ela estava certa. Ele iria treinar. Outro diz que também irá. Na próxima vez, ele vai ser aquele que vai proteger sua esposa e filhos. Mais um deles diz que também queria treinar. Ele não queria quando foi recrutado pela primeira vez, mas agora, ele se sentia feliz por ter sido selecionado. Outro miliciano diz que, ainda assim, o rei bruxo tinha toda a razão. Valorizar as coisas importantes para eles. Ele pausa e continua, dizendo que quando você pensa sobre isso, realmente era verdade. Outro pergunta-se então, se alguém valorizar sua esposa mais que tudo, ele iria matá-lo então. Um deles o responde, dizendo não achar isso. Ele o pergunta, dizendo não achar que o rei bruxo estava falando de algo assim, certo? O miliciano responde que estava apenas brincando, se ele não percebeu. O miliciano que o perguntou, diz que não parecia nenhuma piada. Enquanto a multidão, representantes dos milicianos riam, Neia fez uma sugestão. Ela os pergunta, se todos eles, gostaria de treinar com ela. Enquanto ela não podia ensiná-los em esgrima, ela sabia uma coisa ou outra, sobre tiro com arco. Fraqueza era um pecado. Isso porque, os fracos só criavam problemas para o rei bruxo, que era a justiça. Nesse caso, tudo o que eles precisavam fazer, eram ficar fortes. Ela não poderia se permitir, causar problemas para o rei bruxo da próxima vez. Ela tinha que permitir, que sua majestade se concentrasse em lutar contra Jaldabaoth. Era o que ela deveria fazer, como escudeira. Um dos milicianos, diz que essa era uma boa ideia. Outro diz que, eles precisavam ficar fortes. Ele protegeria sua família na próxima vez. Subitamente, alguém se dirigiu a Neia, perguntando por que eles estavam reunidos aqui, se estavam discutindo algo. Quando Neia olhou para trás, viu Remédios Custódio de pé atrás dela. Na verdade, Neia escutou seus passos se aproximando, mas ela não tinha pensado que seria Remédios. Neia pensou, alguém irritante apareceu, enquanto tentava impedir que sua face mostrasse como ela se sentia. Os representantes milicianos por outro lado, pareciam estar angustiados. Remédios a questionou novamente, se ela não conseguia responder sua pergunta. Neia diz que sim, ela estava dizendo a esses cavalheiros, que ela tinha transmitido suas gratidões para sua majestade. Remédios a pergunta, para ele, você diz. Neia responde que, dificilmente era apropriado, se dirigir a um rei de outra nação como ele. Remédios encarou Neia. Remédios a pergunta, os fortes protegendo os fracos é senso comum, não é? Neia diz não saber se era senso comum, mas sentia que apenas os fortes eram qualificados para dizer tais coisas, e não os fracos. Remédios a pergunta, o que, se estava dizendo que ela era fraca? Neia respondeu que, sim, na mesma hora. Neia diz que, comparada com sua majestade, ela era fraca. Neia pergunta a Remédios, se ela estava dizendo algo errado. Neia com força, encarou Remédios de volta. Remédios bufou, dizendo não importar, se ela queria ser amiguinha do rei bruxo, mas ele é um morto-vivo. Remédios pergunta, se Neia sabia disso, certo? Um monstro cujos hábitos são diferentes do mundo dos vivos. Neia diz saber disso. Remédios diz, que disse isso, porque estava preocupada com ela. Parece que ela ficou assim por nada. Enquanto Remédios parecia estar desapontada, parecia muito falsa para Neia. Isso não era o que a paladina diante dela realmente pensou. Neia diz a Remédios, estar certa de que ela deve estar ocupada com várias coisas, e ela não ousaria tomar seu tempo. Além disso, ela tinha coisas a dizer para os outros. Neia a pergunta, se não seria melhor para ela, se prosseguisse para os outros lugares que teria que estar. Remédios responde, muito bem então. Ela se dirige ao grupo, e diz que era apenas natural, para que o rei bruxo os ajudasse. Eles não precisavam pensar muito sobre isso, entenderam? Remédios saiu após dizer isso. Enquanto eles assistiam ela a ir, alguém dos representantes dos milicianos falou. Dizendo que, como ele podia dizer isso? Ele pausa, e diz que isso foi incrível. Essa era a paladino mais forte desse país. Depois de ouvir o representante falar, Neia respondeu inconscientemente, dizendo que sim, era isso o que ela é. Nisso, os representantes da milícia cobriram suas faces com as mãos. Parece que eles sofreram um grande choque. Apesar de Neia não ter feito nada de errado, ela ainda se sentia um pouco culpada. Neia diz que os paladinos não eram todos assim. Como ela podia dizer isso? Ela, Remédios, era um caso especial de educação. E ela era assim. Um dos milicianos diz a Neia que era difícil para ela. Ele gostaria de lhe comprar uma bebida, se ela puder beber. Neia responde que agradecia a boa vontade.
Ela pergunta onde estava. Sim, treinar juntos. Ela podia achar um jeito de pegar emprestada uma área de treino e equipamento. Ela os pergunta se podia contatá-los depois que tudo estiver pronto. Os homens responderam animados, dizendo que iriam deixá-la cuidar disso, e que estava tudo bem, eles iriam esperar. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.